vereadores, senhoras e senhores que nos assistem no plenário e pela TV Câmara, bom dia. Também vou voltar ao assunto da audiência pública de ontem, na qual, por impossibilidade, não pude estar presente, mas acredito que não podemos deixar de discutir esse assunto. E a redução da maioridade penal, com os argumentos que são apresentados, no mínimo, eu diria, no mínimo, é muito perigosa e muito arriscada. Porque os argumentos utilizados cabem na mesma proporção para idades menores ainda do que agora proposta. Porque, como nós vemos, como muito bem, aliás, referiu o vereador Adinho, os jovens, as crianças, poderia dizer, né, menores, inclusive, de 14 anos, também hoje são incluídas nos programas do crime, especialmente do tráfico, e não estão, de fato, incluídas nos programas governamentais. Estão incluídas, de fato, e vivendo lado a lado com a proteção, entre aspas, criminal, dos criminosos, né, dos donos do tráfico, dos donos de bairros, dos donos de rua, como nós constantemente vemos, especialmente nos grandes centros, mas também muito próximo a nós, e aqui em Pelotas também, né, as crianças e jovens estão sendo apropriadas pelo crime. Então, essa forma de pretensão não solucionará o problema. A redução da maioridade, no meu entender, nesses termos, violenta ainda mais as crianças e os adolescentes. Sobretudo, os mais pobres e aqueles que vivem nas periferias da cidade. Sobretudo, os excluídos, porque, infelizmente, em que pese nós ouvirmos falar muito de programas sociais, os programas não atendem as crianças, não atendem a juventude, não atendem também as famílias. Antes de reconhecer esses jovens e essas crianças como criminosos, precisa-se reconhecê-los como membros da sociedade, como pessoas dignas de todos os direitos constitucionalmente garantidos. E eles não são assim reconhecidos. Primeiro, para resolver o problema, tem que se buscar verdadeiramente as causas dessa criminalidade. E o governo, de um modo geral, os governos, perdem longe para organizações criminais. Nem perto chegam à competência, entre aspas, do crime. A falta de oportunidade, a desigualdade social, enfim, o meio e o acúmulo de oportunidades criminosas para os jovens são muito maiores do que qualquer oportunidade que lhes faça reconhecer valores éticos, valores morais, valores que os possam levar a serem reconhecidos como pessoas dignas. E a dignidade da pessoa humana, tão discutida, deve também ser reconhecida a esses jovens. Leis existem, leis suficientes até para resolver o problema existem, mas as leis não são cumpridas. Assim como não são cumpridas para os criminosos poderosos, não são cumpridas para as crianças e adolescentes que também acabam
entrando no caminho do crime. Os criminosos poderosos estão soltos e não se vê essa pressão, não se vê essa ânsia de resolver o problema para com quem comanda o crime, seja no Brasil, seja, né, em outros países também. Porque não é colocado na agenda para que o problema seja resolvido. A criança e o adolescente, aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais uma lei que não é cumprida. Porque se o Estatuto fosse realmente cumprido, e se houvessem políticas públicas capazes de fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, talvez nós tivéssemos o problema resolvido. O Estatuto diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Onde estão essas condições? O Estatuto prevê que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis, em processo de desenvolvimento humano. Mas nem isso não se consegue fazer com que eles tenham um processo de desenvolvimento. As crianças e os adolescentes têm direito a serem educados e cuidados, mas nem escola para todos nós temos, e cuidados muito menos. Os próprios pais, infelizmente, não têm cuidado dos seus filhos, deixando-os aos cuidados, seja da escola, quando estão na escola, seja a quem quiser cuidá-los, principalmente aqueles que têm interesse. E eu diria que o tráfico hoje é o maior interessado. Uma parte para o vereador Anderson. Esquerda, oi, aí. Eu só queria, o senhor faz uma explanação interessante. O senhor mostra que o Estado não tem condições de dar uma educação satisfatória, não tem condições de dar uma infância satisfatória. Então que se crie ou se reduza a maioridade para aprender. Se o Estado não tem condições de atender a criança desde a sua infância e perde ela para o tráfico, ela vira um criminoso. Aí eu vou ficar com a palavra do vereador Anselmo. Ele vira um bandido. Então ele tem que ser preso. E dá uma condição da criança com 16 anos, criança, ou jovem, ou adolescente, votar. Se nós todos aqui que falamos, estamos aceitando que nós estamos perdendo para o tráfico, que é uma questão do sistema todo, enquanto não houver evolução do sistema, tem que se prender. Era só isso, vereador. Eu acho que tem que prender quem deixa as crianças nesse estado. Inclusive, muitas vezes, a própria família, infelizmente. E dói dizer isso, dói. Porque muitas vezes nós não assumimos a nossa culpa. Porque quando é o nosso filho, é muito fácil dizer, pensa se for o teu filho que for morto e for assaltado. Agora, pensa se for o teu filho que mata e que estupra. De quem é a culpa? Nós temos que assumir. A criança e o adolescente têm direito à educação visando o desenvolvimento pleno de sua pessoa, para o preparo e o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Quem qualifica essas crianças e esses adolescentes para o trabalho, para a vida? O Estatuto da Criança e do Adolescente também possui os meios para fazer com que as crianças sejam reeducadas ou educadas, porque esses, infelizmente, não foram educados. Mas o Estatuto não é cumprido. O Estatuto considera ato infracional a conduta descrita como crime ou como infração penal.
e prevê medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Temos que buscar essas ferramentas para fazer cumprir o Estatuto e fazer com que as crianças e os adolescentes possam realmente ser assistidos. Para complementar, ainda o Estatuto prevê o encaminhamento das crianças aos pais ou responsáveis por elas. A orientação, apoio e acompanhamento das crianças, matrícula e frequência obrigatória ao ensino fundamental, apoio, inclusão em programa comunitário ou oficial de apoio à família, à criança e ao adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, inclusão em programas de auxílio e orientação e tratamento a crianças e adolescentes que utilizam álcool ou drogas. E nada disso há. O Estado não possui condições, e isso é que o Estado tem que buscar, condições não só de atender aos adultos, que também não atendem, mas principalmente às crianças, que serão aqueles que coordenarão, que serão aqueles que farão o Estado acontecer. A Alemanha, a Argentina, a Argélia, a Austrália, a Espanha, a Finlândia, a Inglaterra, o Japão, a Suécia, a Suíça, os grandes países e também a Argélia, pequeno país, e outros tantos, não possuem a maioridade penal para crianças e adolescentes. Para concluir, vereador. E os países desenvolvidos já debateram isso e estão muito à nossa frente. Precisamos fazer cumprir a lei, a começar por cada um de nós, a lei e a moral.